Boa tarde de novo, gente. Vamos aguardando o pessoal de novo entrar. Marcos entrar de novo também. Oi, Laisa. Oi, Marcos. Vamos lá, você pode... Isso. Aguardando aí para Marcos chegar. Oi, Lai. Tomara que você goste. São Pronto. informações importantes. E agora, Agora ficou ótimo. Ficou ótimo o som agora. tá bom? Ah, Tá, joia. Vamos beleza. esperar só mais 2 minutinhos, que as meninas e rapazes estão entrando de novo. Bom, gente, a, a Rosa chegou também. Vamos lá? Bom, meu nome é Soraya Guimarães, sou arquiteta e urbanista, e o propósito aqui das nossas lives e da divulgação do meu canal é a respeito de qualidade de vida, saúde e bem-estar nas edificações. Como criar ambientes saudáveis, né? Com o foco no ser humano e nos seres vivos que habitam o ambiente, que é uma troca constante. São organismos vivos, as pessoas, o ambiente, a natureza, somos todos uma coisa só. E hoje nós vamos falar sobre Feng Shui na prática, e eu trouxe o meu querido Marcos Queiroz, arquiteto, ele vai se apresentar melhor. E foi através dele, há mais de 20 anos atrás, que eu conheci o Feng Shui. E realmente é apaixonante. Pena que é uma formação muito longa, né? A gente aqui, claro, a gente vai plantar uma sementinha para vocês conhecerem mais uma técnica, talvez na minha cabeça, a que gerou todas as outras, porque há mais de 5 mil anos atrás os chineses já trabalhavam com a harmonização dos ambientes, com a harmonização do homem e a natureza e seu bem-estar. Então, eu acho que tudo que veio depois, na minha opinião, veio a partir disso, a partir desse conhecimento. E vou passar a palavra agora para Marcos, para ele se apresentar e nos falar melhor sobre essa técnica chinesa maravilhosa. Então, gente, boa tarde a todos e a todas, né? Eu sou Marcos Queiroz, arquiteto, né? E também professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA. E desde na época de estudante eu já me interessava por esses assuntos, né? Fazia questão de pesquisar sobre radiestesia, sobre essas questões, né, ligadas à parte energética da habitação. E acho que o Feng Shui ele já traz milenarmente informações que precisam ser muito bem compreendidas dentro da sua sabedoria e adaptadas também, complementadas, porque o Feng Shui, ele, quando surgiu, surgiu para que as pessoas até buscassem um lugar mais harmonioso para morar ou para equilibrar a terra, o ambiente, né, o planeta em si. E hoje a gente já não tem essa chance. Hoje a gente tem que utilizar os recursos diversos que a gente vai falar daqui a pouco, né? Para que a gente possa, dentro da casa que a gente pôde escolher no planeta, o que sobrou para a gente escolher ainda no planeta, dentro, na face da Terra, e agora, dentro desse confinamento, a gente tem que, dentro que é possível, estando em casa, né? A gente poder harmonizar. Tanto que o nosso subtítulo, né? É Feng Shui na prática, e assim, fique em casa com harmonia. Então, a gente vai tentar aqui, brevemente, colocar questões que são mais gerais, questões que, assim, não dependem, vamos dizer assim, de um domínio maior do Feng Shui, de um trabalho especializado, né? De pessoas que lidam com o Feng Shui, fazendo todos os cálculos, todas as análises. Então, a gente vai tentar fazer aqui algo que seja possível para quem está ouvindo a gente, para quem está em casa, para quem está iniciando ou até para quem já começou há algum tempo, mas que quer relembrar de algumas questões. Tá? Quer falar mais alguma coisa, Soraya?
Não é isso, porque o Feng Shui, graças a Deus, né, nos dá muitos recursos práticos de, de várias situações, né? De sol nascente, posição de mobiliário, como trazer maior distribuição do mobiliário, do posicionamento das coisas, da iluminação natural, para criar um chi, que é a energia que vai circular todo o ambiente favorável, né? Para que nos traga bastante saúde e bem-estar, e inclusive harmonize as relações das pessoas que habitam o espaço, né? Seja ela família, equipes de empresa, shoppings, inclusive, qualquer espaço pode ser harmonizado através das técnicas do Feng Shui. Então, o que a gente reservou para hoje, né? Porque a gente estava conversando ainda hoje pela manhã da possibilidade de até fazermos outras lives e talvez até em outras plataformas para que a gente possa ter mais recursos, né? Mas o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é falar um pouco de coisas práticas, coisas que possam ser feitas por vocês, como eu disse agora, e especialmente coisas que possam ser feitas enquanto a gente está em confinamento. A primeira coisa que eu posso dizer a vocês é assim, a gente quando está doente, né, a gente vai buscar sintomas, né, descobrir que sintomas são para que a gente avalie que doença é, que problema é, e em seguida encontrar os remédios. Né? A mesma coisa acontece com a casa. A casa, ela também fica doente. Então, se ela é um organismo, praticamente um organismo vivo, assim como o planeta Terra, eu disse a vocês que os primeiros Hizianshengs, né, que eram como se chamavam os especialistas em Feng Shui na época, na China milenar, eles buscavam construir como se eles estivessem aplicando agulhas de acupuntura. Olha que interessante. Então, tanto que alguns chamam o Feng Shui de domopuntura, domo sendo casa, né? Então, assim, como se fosse a acupuntura da casa e até a acupuntura da terra, se a gente considerar que cada casa que a gente constrói, cada elemento que a gente põe na casa, na terra, até dentro de um paisagismo, uma planta, etc., a gente está intervindo energeticamente no planeta, como um ser vivo. Né? Então, se a gente entende dessa forma, a gente vai compreender que o planeta adoece, né? Os filhos desse planeta, como somos nós, adoecemos, até coletivamente, como estamos vendo agora, e as casas, elas adoecem. E elas, quando adoecem, a gente precisa saber dos sintomas. Quais seriam os sintomas de uma casa que adoece? Por incrível que pareça, são sintomas que não estão só relacionados com a estrutura física ou ambiental externa, mas também com a estrutura interna. Eu costumo dizer para os clientes que eu já fiz de Feng Shui até hoje, que eu trabalhei com muitos clientes, que eles, quando procuram alguém para fazer esse trabalho de Feng Shui, eles já estão realizando um movimento de transformação interna. Porque a transformação externa, ela, de certa forma, ajuda a gente provocar modificações internas, mas se não acontecer a interna, você vai estar tendo sempre que fazer manutenções, alterações naquela estrutura do seu Feng Shui do ponto de vista externo. Então, é preciso que haja uma correspondência, aquela velha lei da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, da alquimia. Funciona também para a alquimia chinesa, que é uma das mais antigas. Então, a gente precisa transformar externa e internamente. Então, eu posso dizer algumas coisas, por exemplo... Oi? Desculpa interromper, essa observação é muito importante. É muito importante. A partir do momento que o ser busca o autoconhecimento, né? Busca a espiritualidade, busca se melhorar de alguma forma, ele vai refletir isso no seu ambiente, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu posso dizer a vocês assim, que algumas casas, devido à sensibilidade do morador, da pessoa que gosta de ficar mexendo, mudando, melhorando, mudando layout toda hora, essas pessoas que mudam layout toda hora, não pensem que são pessoas inquietas, não. São pessoas sensíveis, pessoas que percebem que aquilo já não está servindo mais para elas. E elas mudam e usam a intuição. Aí eu posso dizer a vocês, já antecipando, por exemplo, uma coisa que teria que ser numa aula mais profunda, mas se existem vários níveis de Feng Shui, o primeiro deles
é o nível da sensibilidade pessoal, de você sentir se você sentado naquela cadeira, naquele banco, naquela poltrona, você se sente bem. Pode ser que tenha uma energia não muito boa circulando ali, e você teria que fazer todo um cálculo, ou usar um pêndulo, né? Eu trouxe aqui eu deixei aqui o pêndulo de cristal, um dual Sim. road, ou algum elemento que vale dizer se aqui. Depois eu vou mostrar a vocês esses instrumentos que eu deixei aqui prontos para mostrar a vocês. Você mesmo não usando esses pêndulos, porque o pêndulo é só é como se fosse o marcador da sensibilidade que é da pessoa. Então, radiestesia é uma sensibilidade ao raio. E os adeptos de Feng Shui, eles também tinham essa sensibilidade, e o primeiro requisito é esse. Então, a primeira coisa é vocês sentirem a casa, verem, sentirem cada trecho da casa de vocês, o que você sente bem, o que não está. E agora vocês, tendo tempo para isso, né? Arrumar a casa, organizar a casa é uma coisa importantíssima, porque organizar a casa é organizar a sua psique também. Porque você olha aquele espaço desorganizado, bagunçado, etc. Essa bagunça, ela vai para dentro de alguma maneira. Você entroniza ela. Então, e também é um certo diagnóstico perceber que as coisas estão bagunçadas porque, de alguma maneira, você ainda não conseguiu se organizar mentalmente diante de toda essa circunstância que nós estamos vivendo. Então, uma das coisas que acontece muito na casa que não está saudável é, por exemplo, a falta ou excesso de sono. Atualmente está acontecendo muito por conta do estresse, das pessoas que ficam preocupadas, né, sem saber o futuro que vai acontecer dessa pandemia, etc. Mas, às vezes, isso pode ser intensificado ou assim, amenizado por recursos que o Feng Shui tem para trazer para a gente. Então, a ausência de sono, por exemplo, é uma emoção em desequilíbrio. É você em estado de desequilíbrio. E, geralmente, quando a emoção está em desequilíbrio, a gente precisa do elemento água. Na alquimia, a gente deixa bem claro isso, que a gente, perto da gente, pode ser uma fonte, pode ser, digamos assim, um aquário, pode ser até um copo d'água. Por isso que nas reuniões espiritualistas, as pessoas costumam botar copo d'água, e esse copo d'água ele vai ser depois, de alguma forma, um absorvedor dessas energias, né? E às vezes de energias que atormentam a gente antes de dormir, né? Por isso que a gente aconselha todo mundo, antes de dormir, tomar um banho. Ninguém deve dormir sem tomar um banho. Isso você pode até pensar assim, não, isso é regra de higiene. Sim, é regra de higiene, mas quem disse que as regras de higiene não fazem parte das regras do Feng Shui, né? Tanto que vocês sabem as velhas regras de Feng Shui, de deixar o vaso fechado, quando puxar a descarga, deixar as portas dos sanitários fechadas. Isso são regras de higiene que são básicas, às vezes a gente não cumpre, mas também são regras do Feng Shui, porque o Feng Shui envolve tudo isso, né? Então é uma coisa importante a gente pensar no elemento água e ter cuidado, por exemplo, de quando vai dormir, fica vendo televisão, aí vê aquelas notícias aterradoras da situação atual e tal. Isso vai alimentando a gente. Então, é importante que a gente use o elemento água como elemento físico, mas também pode recorrer a uma meditação antes de dormir, que vai ajudar muito a equilibrar. E aí junta um elemento mais físico com outro menos físico e ajuda nesse sintoma. Mas eu não quero só me fixar em alguns sintomas, porque senão a gente não consegue falar de várias possíveis soluções. Então, por exemplo, brigas e discussões dentro de casa, confusões com as pessoas que estão confinadas agora numa situação constante. Isso é também algo que pode ser consequência de energias desequilibradas circulando, né? O chá em vez do chi, porque o chá é o chi confinado, né? Estagnado e sem estar movimentando, e provoca energias que produzem irritação nas pessoas, né? Impaciência, né? Outra coisa é o cansaço e a falta de energia. É algo que é muito comum. Eu estou falando vários sintomas assim, sem falar da solução de cada um deles, porque depois eu vou falar de algumas possíveis recomendações, algumas dicas, e que acabam atendendo a quase todas elas, né? Eu falei uma específica, que é a questão da emoção, que a água, o elemento água, está ali presente, é associado à emoção, né? Mas eu vou falar de outros, né? O cansaço,
até o próprio eletroeletrônico que a gente deixa perto da cama, perto do... É importante que vocês evitem ter um eletroeletrônico a 1,5 metro de você quando você vai dormir. Então, menos de 1,5 metro já pode causar prejuízos, não só, digamos, físicos, fisiológicos, como também até no nível da concentração, do relaxamento para dormir, etc. O ideal, Uma né, outra Marcos? coisa que... O ideal, né, Marcos? Inclusive, é não deixar nenhum aparelho elétrico eletrônico ligado na tomada quando você for dormir, para evitar Exato, os campos eletromagnéticos, né? exato. Então, assim, outra coisa que eu estava consultando aqui, para não esquecer, é que objetos que quebram, assim, toda hora quebrando coisas, tanto o fato de quebrar toda hora alguma coisa em casa, né, quanto o fato de você quebrar, ao quebrar, deixar ele quebrado durante um tempo, coisa que é assim, muito possível acontecer. Se for uma coisa descartável, é importante que descarte logo, né? Se for algo para consertar, deixe num ponto mais neutro da casa, dentro de uma gaveta, dentro de um armário, para que não, essa energia de objeto quebrado não Sim, se se desenvolva e dissipe. amplie para o ambiente, né? Sim. Então, é interessante assim que tudo que está na casa que não está funcionando muito bem, a gente aproveite agora para consertar se tiver ao nosso alcance, arrumar, organizar, e para que as coisas fiquem práticas, porque a praticidade também é importante. E outra coisa que talvez seja a mais, digamos assim, importante nesse momento, mais relevante em todos os momentos, é a saúde física e mental. Que com certeza muita gente pode pensar que não, mas o Feng Shui ele é responsável por essa saúde física e mental em muitos pontos. A gente não pode dizer que a única causa, claro, porque não existe nenhum distúrbio que tenha uma única causa, né? Então a gente tem promovedores, existem iniciadores e promovedores. Então algumas coisas são iniciadoras e precisa de um promovedor depois, ou às vezes já tem um iniciador, então eu digo assim, alimentação não muito saudável pode ser um iniciador, pode receber certas radiações, ser o promovedor, e problemas de saúde acontecerem por causa desses dois elementos que aparecem, né, dentro do nosso cotidiano. Então, a gente, para fazer uma análise perfeita no Feng Shui, assim como qualquer procedimento médico, é preciso ter contato com o lugar, ter um especialista, alguma coisa assim. Mas até Isso é mesmo muito. Desculpa Hã? interromper de novo. Isso é muito importante a gente frisar bastante, porque não existe receita de bolo, né? Exatamente. Nada que tenha a ver com o ser humano, com alguma forma de vida, é estável, estático. Tá tudo se desenvolvendo e crescendo e transformando o tempo inteiro. Então, é claro que aqui, assim como nessa live, na live passada, a gente vai dar diretrizes básicas de coisas bem práticas e sutis, mas que cada caso é um caso, para a gente ver realmente como organizar um ambiente num todo, ver se, como você falou, se a família está brigando por causa do ambiente, porque ele está interferindo nessa briga, que isso é muito possível de acontecer. Uma pessoa que tem uma predisposição a algum tipo de doença respiratória, por exemplo, e tem um mau Feng Shui em casa, essa doença vai se desenvolver muito provavelmente, né? Então é importante a gente pensar nisso, tá? Cada caso é um caso e existe uma gama de possibilidades. Então, em vista de a gente não ter como dizer especificamente soluções muito efetivas, mas assim como hoje já existem, né, diante dessa situação que a gente está, até telemedicina, né, a gente pode dizer assim, vamos fazer um telefeng Sim. shui, né, que é mais ou menos dizendo o que é possível fazer dentro de uma situação mais genérica. Sim. Toda casa analisada pela Escola da Bússola, que é uma escola mais complexa e mais aperfeiçoada, diferente da Escola da Forma, que é a que a gente vai falar mais hoje, que é assim, sugestões de evitar quina, evitar ficar assim, perto de um lugar que é pontudo, que vai na nossa direção, que aquilo tem uma energia radiestésica.
né? O cuidado para a gente não pensar que isso é uma coisa, uma superstição, porque a linguagem que os chineses colocavam era um pouco lembrando as superstições, mas é porque eles preferiam que você primeiro realizasse com medo de acontecer alguma coisa com você, para depois tirar suas conclusões, diferente do ocidental, que primeiro quer raciocinar as coisas, confirmar tudo, ter uma explicação lógica antes, né? Então, eu estou dizendo tudo isso porque assim, a gente vai falar de uma escola, que é a escola da bússola, o que é possível falar dela, né, é que se cada casa depender da posição em que a porta está direcionada, a porta de entrada, né, e a região mais yang próxima àquela edificação, você tem um ângulo e vai encontrar o tipo de casa. E a partir desse tipo de casa você vai descobrir lugares que precisam de elemento terra, fogo, água, metal e tal. E isso é algo que depende da planta, da orientação, da bússola. Eu tenho aqui até a bússola chinesa, o Lupin, né? Lupin. E ela tem... ela, na verdade, a bússola original tinha 36 círculos concêntricos e o especialista percorria a região e a casa para ver, colocando ela na direção da porta e vendo como é que funciona, funcionam as energias, né? Mas o que a gente pode dizer dentro da escola da bússola, sem ter contato com a casa, sem ter contato com a especificidade da casa, é que o centro de toda a casa sempre vai ser elemento terra. Sim. Sempre vai ser elemento terra. É como eles chamam, os estudiosos de Feng Shui chamam a serpente amarela, elemento terra. É bem rasteiro, é dentro dos 5 animais, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E aí, com isso, a gente tem que evitar, né? A gente tem que evitar algumas coisas que vão destruir a terra. Então, por exemplo, madeira, que destrói a terra, que inibe a terra, né? Mas, em compensação, a gente pode colocar o próprio elemento terra para poder ativar a energia do centro, né? Do eu, do ego. E entre essas coisas, por exemplo, todos os cristais que a gente quiser colocar, de acordo com a peculiaridade que nós temos de energia, a gente pode consultar em cristalosofia, buscar os cristais que estão mais ligados a você mesmo, e o quartzo rosa, granada, etc., turmalina, e colocar no centro da casa. Quando eu falo centro, considere todo o contorno da casa, como vendo a planta baixa dela. A parte mais central que você puder, você coloca um cristal ligado a você, elementos terras, coisas de barro, etc. E toda vez que você precisar acender um incenso, deve acender nessa parte também. É o melhor lugar, talvez até em qualquer casa, o principal lugar para você acender um incenso, por 2 razões. Primeiro, porque é elemento terra, e o fogo alimenta a terra, então a gente tem um lugar perfeito, e a escolha do incenso pode ser em função do aroma que vocês gostam mais, mas incenso é um excelente recurso de limpeza energética, de limpeza anímica da casa e do chi e tal, ajuda a fazer fluir o chi, né? É quase como recarregar a bateria da casa. O fogo, entendeu? Alimenta a terra, né? Como você disse, o fogo através das cinzas Exatamente. Que ele gera, ele alimenta a terra. As formas triangulares também, ou pontudas, né? Podem ser usadas nesse ambiente. Exatamente. A cor amarela, a cor terrosa. Exato. Vermelho. Então, eu tenho aqui no computador, eu botei aqui umas imagens que eu posso... pode ajudar, né? Porque, por exemplo, eu tentei achar coisas que fossem possíveis apresentar agora, e uma delas é essa, né, da Escola da Bússola, e da Escola da Forma tem algumas coisas importantes também. Então, um dos pontos principais, o que antecede tudo, né, até da alquimia chinesa, é o conceito de yin-yang, né? Então, isso é algo que está presente em todas as alquimias. Por sinal, até vou fazer uma palestra no sábado sobre alquimia. Depois eu vou falar um pouco. Mas, assim, essa alquimia chinesa, essa alquimia que trabalha com Yang, ela usa uma máxima que todas as formas de alquimia, seja ela árabe, chinesa, etc., trabalha com solve e coagula. Ou seja, é o equilíbrio, né? Então, o Yin-Yang é o solve e coagula. Se uma pessoa é muito Yin, ela tem que ter um pouco mais de Yang para que equilibre, encontre o caminho do meio.
Se é muito yin, ela tem que buscar um pouco de yang para poder equilibrar. E a casa é um pouco assim. Então, a primeira coisa que eu quero falar a vocês, que acho que é genérica, é interessante, né? É sobre essa questão, o que é que torna a casa mais yin, o que é que torna ela mais yang. Primeiro, os elementos que tornam ela mais yin já vão servir para você descobrir se um quarto, uma sala, um ambiente é mais yin ou mais yang. E aí, vocês já vão ter automaticamente o diagnóstico e a solução, porque se ela é muito yin, você vai buscar coisas que tornem ela yang. Cuidado para você não fazer a casa que era yin virar toda yang. Aí você não vai chegar. Então eu vou agora mostrar aqui para vocês, tentando, vou inverter aqui a posição, e vou mostrar aqui para vocês. Primeiro aqui está mostrando só o que é os termos que expressam o que é yin, o que é yang, etc., mas que, se quiserem dar um print aí, quem tiver posto pode dar, mas eu posso também disponibilizar essas imagens. Ótimo. Mas assim, yang masculino, yin feminino, céu, né? Sol, ativo, etc. Agora, importante ver como é que isso se reflete na arquitetura de interior. Então, por exemplo, começando pelo yang, que é essa parte branca aí do Tai Chi, né? Do símbolo do Tai Chi. Como criar yang no ambiente? Janelas grandes, né? Que dissipam o excesso de energia yin que acumula, né, nas habitações pequenas e apertadas. Exatamente. Sim. Então, abrir as janelas para ventilar o quarto ou a casa, fazer circular a energia no ambiente como um todo. Né? Criar um design rebuscado com muitas estampas, símbolos e adornos para os espaços interiores. Quer dizer, aí vocês já entendem automaticamente que quando o desenho é muito rebuscado, é muito yang. Se ele é menos, se ele é mais light, ele é yin. Se você estiver usando um design muito rebuscado, você vai tentar buscar outras coisas que sejam yin para poder equilibrar essa condição yang do design. Não é que você diga assim, eu gosto de designs rebuscados, então eu vou ter que diminuir o rebuscamento. Não. Tudo é ao gosto do freguês. Tudo é em função do que a pessoa quer, né? Aí você tem aqui, por exemplo, cortinas abertas que permitem a entrada de luz solar, né, nos cômodos, porque luz solar é bem yang, né? Cores quentes, luminosas, branco, amarelo, laranja e vermelho. Ou vermelho. Plantas naturais lenhosas, as lenhosas são yang. Incenso, palo santo, não sei se vocês já ouviram falar palo santo, vou mostrar daqui a pouco. Eu tenho aqui um palo santozinho para mostrar a vocês. Tá vendo? É uma madeirinha que tem funciona como um incenso e tem um cheirinho maravilhoso, né? Sim. Depois eu vou mostrar essas coisas que estão aí. Daqui a pouco Então, assim, aromatizadores com fogo, né? Ou água quente. Porque a água quente é yang e a água fria é yin. Ambientes quentes são yang, mas ambientes muito ventilados também são. Então, veja que não quer dizer que você ventilar, você vai estar tornando yin, não. Você ventilado muito, porque às vezes o vento é quente. Né? Os ambientes são mais estressantes e estimulantes quando excessivamente yang. Então, o estresse, se a pessoa está muito estressada, ela tenta tornar mais yin o ambiente, né? E vamos agora para o yin, né? No caso do yin, é exatamente o oposto. Vamos falar até mais rápido sobre o yin, porque já vimos o yang, tudo que é o contrário é yin, né? Então, janelas pequenas concentram o chi, dando a ele características yin, pela ausência de luz de ventilação, né? Ambientes mais fechados, escuros, em penumbra, com luz indireta ou difusa, cores frias, mais escuras e menos saturadas, para a decoração de paredes de interiores, né? Cores com azul, preto, verde, violeta escuros, né? Águas de fontes, aquários, plantas na água, porque plantas na terra é uma coisa, planta na água é outra. Aromatizantes, por diluição em água, né? Aspergir ou borrifar perfumes, música ambiente tranquila. Design leve e clean,
sem adornos e rebuscamentos, plantas naturais, são não lenhosas, mais verdes, né, no caule, aquelas mais flexíveis, né, e delicadas. Os ambientes podem causar depressões, né, quando excessivamente, ou intronização. Claro que assim, estamos falando em excessivo, em casos de situações excessivas de... Né? Bom, eu trouxe aqui também, só para poder fechar essas ilustrações e não vou precisar voltar mais a elas, os 5 elementos, né, aqui, mostrando justamente a divisão que a gente tem aqui de madeira, fogo, terra, metal e água, as cores, né? Esse ciclo, nesse sentido, é o ciclo de criação ou de geração, né? E o ciclo em formato de estrela, que é de destruição, né? Eu falei nesse instante que o elemento terra, o fogo alimenta a terra, gera a terra, né? E a madeira destrói a terra. Então, por isso que é bom evitar madeira, plantas. No centro da casa, assim que como eu disse que é bom que você bote o incenso no centro, evitem plantas lenhosas no centro da casa, na parte central da casa. Sim. Da casa como um todo. Não é no centro do quarto, nem no centro da casa como um todo. E aqui é interessante esse gráfico que eu tirei de um livro bem importante, que mostra o caminho das energias, né, dos elementos. Eu botei aqui Wu Xin, o nome, porque muitos autores nem gostam de traduzir como 5 elementos, porque seria a tradução que em chinês 5 elementos, mas muitos preferem 5 movimentos ou 5 transformações. O termo 5 transformações é até melhor para designar, para que a gente não pense que sempre elemento fogo vai ser fogo, sempre elemento água vai ser água. Aí a energia do fogo está sempre no sentido subindo, né, para cima. A energia terra no sentido horizontal. A energia do metal concentrando com setas para dentro. Não sei se está dando para ver direito, porque é muito claro, né? Setinhas para dentro, concentrando. O elemento água, setinhas para baixo, movimento para descer. E o da madeira, expansão. Tá? Aqui é uma tabela que diz o que cada coisa dessa, né, cada elemento desse corresponde. Né? Aí a gente tem aqui, só para a gente exemplificar, o fogo, né? Tá tremendo aqui, mas talvez dê. Deixa eu fixar aqui para. Então, fogo, verão, sul, quente, o número 9, vermelho, amargo, queimado, coração, enfim, várias coisas que vão dizer cada coisa. Se vocês quiserem também dar um print, ou então eu posso disponibilizar essa imagem depois. Sim. Posso mandar até o link. Eu coloco no canal, depois você manda, eu coloco no canal. Eu mando o link do Google Drive com todos eles já, para poder não precisar ficar ótimo. Ocupando. Viu? Ótimo. Aqui são os 5 animais que eu falei nesse instante. Ele diz respeito assim, muito a dicas que a gente pode ter, porque a fênix vermelha sempre está associada ao que está na nossa frente, em tudo que a gente estiver, tipo, sentado, deitado, etc. A tartaruga negra que está atrás, o tigre branco que está à nossa direita e o dragão verde que está à nossa esquerda. E aí, a depender de como a gente reforce o ambiente mais para um lado ou para o outro, a gente vai estar reforçando as características de um desses animais. Né? A fênix está associada... Só aproveitando o que você falou isso, porque na live passada e na matéria que eu escrevi sobre home office saudável, eu frisei isso, né? Que atrás da cadeira a gente precisa ter um apoio sólido e alguma coisa como uma parede, uma estante, como está aí atrás de você, para criar esse ponto de confiança, de apoio, né? A frente sempre livre, se possível, de preferência para uma paisagem, para o jardim, para você desfocar o seu olho do trabalho de quando em quando. Então, tudo isso que você está mostrando está, né, bem de acordo com o que eu tinha passado já em outro assunto. Isso é muito interessante. Você vê que está tudo interligado. Exato. E, na verdade, o lado direito ele está sempre associado mais às energias mais físicas, né? Ao físico, né? Até a violência um pouco, né? O yang, etc. E o yin da esquerda, que é o dragão verde, mais associado às coisas mais espirituais e tal. Então,
de certa forma, também tornar o ambiente mais yang, sobrecarregar mais o lado direito, né, de quem deitado na cama do lado direito, né, e reforçar mais o yin do lado esquerdo. Mas, claro que se vocês já tiverem um armário, vocês não vão tirar o armário, às vezes não tem nem como tirar. Mas, assim, aí vocês já entendem que isso é um diagnóstico interessante para aquilo que eu falei do yin e yang nesse instante. Porque a orientação da cama da pessoa não é muito fácil, não, gente. Porque existem vários elementos dentro do Feng Shui que, às vezes, a gente tem que até optar por um que é mais importante do que outro. Porque são tantas coisas que vão dizer onde é melhor a orientação, se para o norte, para o leste, né, a cabeça, né, por conta da polaridade, se é pelo chamado Minguá. Minguá é o nosso trigrama pessoal. Cada um de nós tem, e se vocês consultarem assim, não precisa que a gente nem explique aqui como é que funciona o Minguá, mas eu sugiro que vocês procurem Ming, M-I-N-G, espaço, G-U-A, na internet vocês vão achar tabelas que, de acordo com o ano que vocês nasceram, tendo cuidado para ver se vocês não nasceram até 14 de fevereiro, porque no horóscopo, na orientação anual chinesa, também, ainda é ano anterior. Então, olhar direitinho, descobrir o minguá de vocês, descobrindo o minguá, que é o trigrama pessoal, vocês vão saber as orientações melhores para vocês, mais favoráveis para vocês. Até na hora de sentar numa reunião, sentar para estudar, ou dormir, a cabeceira da cama, o local para a cabeceira da cama. Exato. Então, assim, é importante que a gente leve tudo isso em consideração, né? Mas nesse tempo que a gente tem poucas coisas que a gente pode falar de maneira genérica. E uma delas é essa questão do diagnóstico do yin yang e tentar equilibrar esse yin yang dentro do ambiente, né? Então a gente o ideal é que o armário estivesse à esquerda da cama, não é isso? Mas é isso que eu estou dizendo. Se a pessoa busca... Se for um professor de educação física, eu acho que é melhor que seja do lado direito mesmo. Ah, legal. Porque ele vai... Então, assim, nada é digamos assim, universal e sempre assim, né? Eu digo assim, até coisas que parecem negativas, elas podem ser dentro de um certo equilíbrio. Então, assim, como eu falei, né? Uma coisa que é muito yang, ela pode ser ruim para algumas pessoas, e você equilibrar um pouquinho ou equilibrar mais a depender da sua intenção, do seu... E aí eu digo, é nessa hora que funciona muito bem a sensibilidade, a intuição de cada um. Porque eu já tive situações de pessoas, clientes meus, que disseram, poxa, tudo está batendo, ou seja, tudo que eu sugeria já estava na casa da pessoa, porque a pessoa, ela só quis trabalhar o Feng Shui sem ter nenhum sintoma, sem ter nenhum daqueles sintomas que eu falei, e a casa já estava muito equilibrada. E eu já tive coisas interessantes, curiosas entre os meus clientes, que foi o seguinte, uma vez uma decoradora famosa me chamou para eu fazer o Feng Shui, só que ela disse que não acreditava no Feng Shui. E ela disse assim, eu vou fazer porque meu cliente pediu muito, e eu ouvi falar de você, e aí me indicaram e tal. Aí eu fiz. Quando eu fiz, a cliente dela gostou tanto e achou o resultado tão positivo. Olha que ela chegou a dizer até o seguinte, ela estava há anos querendo escrever um livro. O livro já estava pronto e ela não tinha publicado. Logo depois que ela fez a harmonização do Feng Shui, ela conseguiu publicar o livro, apareceu uma editora. Ela disse assim, gente, não é possível. Ou é muita coincidência, ou foi realmente energia. Aí ela ficou tão impressionada que ela disse, eu quero fazer na minha casa. Só que ela falou uma coisa que eu acho que é importante eu falar aqui, que é assim, ela não queria que a casa dela ficasse parecendo uma loja de produtos esotéricos. Sim. Certo? Um mostruário de produtos esotéricos. Feng Shui não é isso, né? Feng Shui não é isso. Então, pois é, porque nem sempre você precisa colocar um cristal multifacetado, uma coisa assim. Então, assim, você pode... O melhor Feng Shui, eu digo, é aquele que você nem percebe que foi feito Feng Shui. Porque o não fazer o Feng Shui ou a energia desequilibrada é que chama atenção. A coisa não está bem. Mas se tiver tudo bem na casa, então é melhor que não pareça nem que você fez.
A não ser que seja uma pessoa muito mística mesmo. Aí ela vai botar tudo que ela gosta, tudo que ela sente que... Né? Porque cada elemento que a gente vê, né, nas lojas, né, sininho, vários cristal multifacetado, um monte de coisinha que a gente coloca, isso aí tem equivalentes em cores, formas, em estruturas e que podem, nos próprios objetos de design de interiores, eles podem contemplar tudo isso. Então, não é necessário que a pessoa faça da casa dela uma loja de produtos esotéricos. Por exemplo, vou usar o exemplo aqui atrás de mim, esse quadro retangular que é bem madeira. Se eu precisar de uma cura de madeira, eu posso usá-lo. Exatamente. Foi bom você dizer isso também, porque eu gosto sempre de dizer que alguns estudiosos, alguns praticantes até de Feng Shui, costumam até pegar assim, o motivo do quadro, né, o que está no quadro em si, representado como cura, e isso é um perigo, porque não tem nada a ver. A gente tem que levar em consideração a forma, a cor, a gente tem que considerar o material, principalmente, Sim, mas não o simbolismo. O simbolismo vai funcionar, vai ter alguma importância para o Feng Shui? Sim, claro que sim. Né? Porque o Feng Shui não atua só no físico. Como toda alquimia, a gente falou nesse instante aqui, que está em cima como que está embaixo. Então a gente atua no nível físico, no emocional, no psicológico, mental, no espiritual, anímico, etc. Então, no sentido psicológico, mental, etc., o símbolo que está naquele quadro, se é de Buda, se é de Jesus, se é de Krishna, vai ser importante para a pessoa. Né? Vai ter uma importância, vai ter um significado, vai criar uma atmosfera psíquica para a pessoa. Então, faz diferença. Mas não no que se diz respeito aos elementos, né? Não no que diz respeito ao nível do físico, né? Do etérico. Então, é importante que a gente entenda isso aí. Bom, eu queria mostrar agora um pouco desses apetrechos que tem aqui. Eu disse que assim a gente não pode transformar a casa em loja de produtos esotéricos, mas aqui vocês vão ver algo parecido com a loja de produtos esotéricos. A gente tem aqui, esse aqui é o chamado Dual Road, né? Esse Dual Road é um instrumento de radiestesia que, pelo movimento dele, você abrindo ou fechando, eu não posso usar as duas mãos, porque eu estou segurando aqui o tablet. Então, ele mostra se uma energia está mais forte, né, ou menos, no organismo da pessoa. Aqui tem alguns... Desculpa. Estou meio que barbeirando aqui. Aqui a gente tem um pêndulo metálico. Ele tem uma rosca aqui, você pode abrir e colocar um testemunho dentro. O que é isso? Na verdade, se eu quiser procurar alguma coisa perdida, eu posso colocar aqui, né, se eu estiver procurando alguma coisa de ouro que eu perdi, eu posso botar aqui algo de ouro dentro e sintonizar com a energia. Agora, o que a gente, o chamado testemunho, aqui o pêndulo de cristal, né, o que a gente tem que lembrar em radiestesia é o seguinte, não é que você mentalmente faça mexer, como muita gente pensa. Você não faz mexer o pêndulo com a sua mente, não. É o seu inconsciente que tem a resposta. Então você é que é o sensível à energia. E aí seu inconsciente sabe a resposta e ele vai dar o movimento para um lado ou para o outro. Aqui é um aurímetro. Então, um aurímetro para cima, para baixo, né? Se a energia da aura da pessoa está muito intensa, ele vai. Tem esse aqui, esse que eu comprei em Brasília, que é maior recentemente. Ó. Esse é bem maior. Você está dando para vocês verem aí. sim. Com cabo de madeira, né? Então você pode sintonizar com ele e pedir a resposta, né? Aqui eu tenho umas moedinhas chinesas, né? Que amarradinhas no laço aqui, também elas são elemento metal, quando precisa, em alguns casos, né? Então, eu tenho aqui também uma bússola Lupin maior, que vem num livro, né? E ela tem aqui indicações com a... Você tem o giro, né? Na bússola original dos chineses, esses círculos concêntricos eram muito maiores, tinham em torno de 36 círculos concêntricos. Mas os chineses, quando eles tentavam localizar o ambiente, eles não só estudavam
o lugar para morar, etc., mas até onde enterrar os mortos. Então, eles tinham, desses círculos concêntricos, alguns eram até para isso. Mas para poder orientar o ambiente, onde é mais yang, onde é mais yin, eles faziam os giros, até que quando completava a posição desses giros da bússola, você tinha toda uma leitura do ambiente. Aí eu digo a vocês, isso como é que é feito hoje, se eu não tiver o Lupin? Todos os cálculos que a gente faz da escola chamada Pachai, dos oito palácios, né? Ou então das estrelas voadoras, etc., são os mesmos cálculos que a bússola Lupin fazia, né? Só que usando recursos geométricos e gráficos e que simplificam para os dias de hoje da gente. Né? Então, gente, é isso. Eu também trouxe aqui, ó, porque assim, o ambiente, você pode usar também até esses sininhos, ó, que são usados em meditação, que ajudam a trazer um tom para a gente sintonizar. Eu trouxe aqui, eu tenho aqui também... Para fazer a limpeza do ambiente, né? Equilibrar a energia, a limpeza do ambiente. Essa tigela tibetana de estanho, ela é específica para harmonizar o ambiente. Então, ela tem algumas que são para a cura de determinados... Sim. Tem algumas de determinados materiais que são para alguns órgãos, o coração, a mente, etc. E essa, especificamente, é para o ambiente. Então, você dá um leve toque e faz esse movimento. Fantástico. Então, ela vai dando uma sonoridade que toma conta do ambiente e depois isso vai harmonizando, vai ajudando a harmonizar. É curioso que, em alguns casos, quando o ambiente está muito carregado, você não consegue ter essa reverberação, não. Sim. Essa reverberação. Aí você vai repetindo, 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 até que você consegue ter um resultado de ressonância maior, de uma repercussão do som maior. Né? Sim. Então, eu acho, Soraya, que talvez seja bom se o pessoal tiver alguma pergunta, alguma coisa. Nesse instante, Rosa estava dizendo que está gostando, que a gente está apresentando as coisas de uma maneira bem interessante. Alguém que eu não consegui ver perguntou alguma coisa sobre chuveiro, mas eu não consegui entender e não vi tudo. Tem também a relação, Marcos, que existe também com relação ao sol nascente, ao sol poente. Em que isso influencia também na habitação? Sim, é isso. Na verdade, esse sol o sol que poente, quando ele entra muito na casa, ele acaba trazendo não é um efeito muito interessante, não. E é muito yang para casa, né? Então é importante que a gente amenize, né? Planta é uma coisa que a gente pode usar nesses locais por onde entra o sol, porque não é fácil. Se você não colocar um blackout ou uma proteção, né, de cortina, etc. Então, assim, é bom sempre dosar, né, porque o ambiente está mais confortável, né, digamos assim, confortável termicamente. Sim. Também é importante para o Feng Shui, lógico. Né? Então, óbvio que a gente vai querer que seja um ambiente confortável. E a questão de você ter o sol nascente, o sol nascente entrando na casa, ele é muito, muito positivo. Né? Então, a gente em arquitetura aprende que para higienizar um ambiente, que pelo menos ele possa receber sol por 2 horas. Né? Nem sempre a gente consegue isso em alguns ambientes, porque alguns ambientes ficam totalmente fechados. Ambientes que não recebem sol, de hipótese alguma, eles precisam ser harmonizados de alguma maneira, eles acabam sendo muito yin. Então é importante buscar aquelas coisas aquelas dicas que eu dei para tornar ele mais yang. E ambientes que a gente deixa sem utilização também, o Qi não circula. Sim. É importante que... E outra coisa, não é bom que o ambiente seja totalmente equilibrado em yang, não. É sempre bom que ele seja um pouquinho yang e um pouquinho yin, para dar movimento, porque vocês sabem que uma coisa zerada é estagnada. Sim, e é por isso que eu disse a vocês que, naquele exemplo do professor de educação física, se ele tende mais para o yang porque professor de educação física, é melhor que ele tenda um pouquinho mesmo, só que ele, sendo muito yang, ele pode se tornar uma pessoa agressiva até com a esposa dele e tal.
Então, é importante que a gente perceba que tender para o equilíbrio, mas não precisa ser necessariamente zerado, neutro, porque o É, neutro não circula. Os ambientes que a na- gente não usa e deixa totalmente fechado, gavetas vazias ou coisas desse tipo, precisam ser utilizados, né? sim, sim, sempre. Wanda fez uma colocação interessante aqui. Eu já até, inclusive, fiz trabalho para ela. Ela disse que todos os lugares onde ela mora entram água. Entram água. Entra água, Então, isso sempre. é preciso analisar isso, porque já deixa de ser uma casualidade, né? Um momento que a Sim, gente vê que acontece muito. Já que a gente sabe que não existe casualidade, mas quando se repete a mesma situação, já dá para a gente fazer alguma interpretação, algum tipo de leitura, né? Não é uhum, fácil dizer essa leitura, porque é importante entender o histórico, porque dependendo das circunstâncias que ela vive, pode ser de uma coisa ou outra. Mas um fato é que ela talvez seja a melhor pessoa para fazer essa leitura. Eu tenho aprendido muito isso com Jung. Ele fala muito assim, ele não interpreta os sonhos das pessoas, porque mesmo que eu interprete e eu diga para a pessoa pode até nem aceitar, porque é uma coisa inconsciente. Mas é sim. investigar isso para buscar uma resposta do que pode estar por trás dessa situação, né? Ah, perfeito. Rosa está falando sobre fontes de água, pedindo orientações sobre o melhor local, como usar a fonte de água. Olha, fonte de água é complicado da gente dizer sem ter uma análise mais profunda, porque realmente na escola da bússola a gente precisa da bússola, porque tem lugares em que a água vai ser favorável, outros lugares que não. Então, realmente é difícil a gente dizer onde seria melhor colocar, porque depende da casa, depende da circunstância, da orientação, etc. Mas, de um modo geral, é, usar a Aí água no norte, na né? casa ajuda. Hã? Ah, É normalmente porque a assim, água para o norte, né? O norte é o mas lugar da assim, água. mas é que tá, o norte, dependendo do tipo da casa, pode ser Sim. que nem seja aconselhável. Mas assim, Ah, o que eu ok. posso dizer é assim, que até mesmo lugares em que, vamos supor, eu precise colocar água, eu disse a vocês assim, pessoas que têm dificuldade de dormir, problema com sono, é interessante ter um copo d'água ou alguma coisa com água perto, que vai Sim. ajudar a absorver aquelas energias que ficam na cabeça circulando durante a noite e tal. Aí vamos supor que esse lugar não seja adequado para a água. Aí a gente acaba usando outro elemento que equilibre, né? Então, Sim. assim, é importante que a gente saiba que não é, a gente não pode, a gente não, assim, não tem nada que seja proibido, que não possa, né? Eu já Sim. tive casos em que, por exemplo, a pessoa estava com uma geladeira num ambiente que não podia ter metal, né? Nossa. Um ambiente porque era um ambiente que era madeira, a grande madeira, a madeira mais importante, porque tem duas madeiras na casa, né? E Sim. a grande madeira. Então, essa é uma região de madeira mais forte, que é talvez um ponto de maior importância de ser equilibrado, tinha uma geladeira que era branca, que a cor branca corresponde a metal, ela é toda metálica, e metal corta madeira. Sim. Então, aí a gente tem como contribuir nessa hora usando o elemento água, né? Porque o elemento água vai alimentar a Alimenta a madeira. madeira. Então, sai do Perfeito. ciclo destrutivo e entra no ciclo criativo. Então, acaba você... Porque o metal alimenta a água alimenta a madeira. Então, Sim. a gente sai... E é interessante porque a forma que liga naquele triângulo, aquele símbolo, né, que eu mostrei dos 5 elementos, que liga o metal com a madeira é uma linha reta. Ou seja, Sim. já é feito para isso mesmo, para mostrar que a linha reta é um pouco mais de chá do que de ti. Então você Ah, sai da linha reta, vai para a curva, suavizando. Então você sai do metal destruindo a madeira, passa pela água, então o metal alimenta a água e a água alimenta a madeira. Então a gente reequilibra aquele ambiente. Então é importante que a bacana. gente entenda que tem solução. Não precisa quebrar a casa, não precisa destruir nada, nem, né? É possível fazer modificações dentro do Feng Shui
usando os próprios elementos que a pessoa já tem em casa, inclusive. Perfeito, perfeito. Bom, eu acredito que pode cair a qualquer momento, porque já vai dar uma hora que a gente está conversando. Teria uma última pergunta aqui que está sendo feito, eu acho que pelo Argeu, da Ecofi. Não, minto. Cadê? Perdi aqui. Alguma dica para amenizar banheiro na área da prosperidade, além de plantas e cristais? Olha, o banheiro, ele sempre é bom que esteja com as portas fechadas, né? E tampa Isso é do uma vaso recomendação. também. O vaso fechado, cristal multifacetado é uma das melhores soluções. Mas, por exemplo, pintar, aí já é uma solução já envolvendo a decoradora ou o arquiteto. Pintar a porta, né? Pintar a porta, né? É uma das coisas que ajudam a você... você pode até pintar de cor branca, você pode, para poder amenizar, né? Porque eu disse nesse instante, o metal alimenta a água, então ele vai estar ali alimentando a energia, né? E vai estar fluindo, né, em outro nível que não atingindo a casa. Então é importante. Agora é importante também saber se esse banheiro está logo que começa logo que entra, se ele está no centro da casa, se ele está perto do quarto, se está com a porta aberta em direção à cama. Tudo isso é importante para ver que tipo de solução tem que ser feita. Isso é muito importante sinalizar e frisar, viu, gente? Porta do banheiro, tampa de vaso sanitário, sempre fechados, independente de que canto eles estejam, tá? Isso é muito importante frisar. E a cor é uma solução muito presente no Feng Shui. Cores, então, os sentidos todos sempre são, né? As cores, os aromas, né? A água, no elemento água. O elemento terra é muito presente, usando coisas de barro, coisas de louça, coisas de figuras que vão estar ali representando o elemento água. Agora, nem sempre o elemento terra, fogo, água, metal, madeira são esses próprios elementos. Às vezes você tem, por exemplo, um eletroeletrônico mesmo, é elemento água. Muita gente não sabe isso, mas é elemento água. As ondas eletromagnéticas têm uma energia correspondente à água. Então, são correspondências, né, energéticas que a gente pode dizer que... Porque, assim, para que a gente entenda isso, é assim, todas as energias que existem no mundo estão entre essas 5. Estão classificadas entre essas 5. Então, sempre a gente vai acumular diferentes energias ali num mesmo elemento. Tanto que os chineses usam a palavra Qi para todas as energias. Energia elétrica, energia cinética, energia eólica. Tudo isso é Qi para eles. Sim. Então, é por isso que equilibrar a energia, equilibrar o Qi da casa, é equilibrar todas as energias. Por isso que a gente precisa entender isso aí, né? Ok. Horário aí, já tá. Eu quero te agradecer, Marcos, já acabou. Obrigada. Muito, muito obrigada mesmo. Como o Marcos disse, a gente vai ver se no futuro a gente consegue conversar um pouco mais sobre isso numa plataforma melhor, onde a gente possa usar mais recursos. Mas por hoje eu agradeço demais a presença de todos. Foi muito bom essa hora, foi muito esclarecedor, Marcos. Eu não tenho dúvida que você ajudou aí muita gente a conseguir trazer um pouco mais de harmonia para dentro de casa. Obrigada. Eu agradeço a todos. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Tchau, gente. Beijo.